filme tá pronto, bonitinho pra gente ver, muitas vezes a gente não tem nem a ponta do iceberg do que foi fazer aquela produção ali. Porque uma produção envolve quantas e quantas pessoas nela, né? Infelizmente, filmes muito famosos, de diretores muito famosos, tiveram bastidores lamentáveis, tá? Com abusos, etc. E muitas atrizes sofreram nas mãos de diretores, né? São histórias que os meios de comunicação, mais atualmente a internet, não deixam essas histórias morrer, porque é muito importante a gente falar sobre isso, até para isso não acontecer, até para esse tipo de violência, de maltrato, de abuso seja denunciado, né? E hoje a gente vai relembrar 6 desses casos muito famosos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. E esse tipo de assunto é um assunto que, infelizmente, eu vou falar de 6 casos aqui, mas tem dezenas, centenas que a gente poderia mencionar. Eu, na história do Refúgio Cult, já trouxe vários desses casos, porque são casos que vieram à tona, se tornaram muito populares, e mais uma vez é importantíssimo se falar sobre isso, para que coisas desse tipo não passem impune, primeiramente, e que não aconteçam, né? Porque são lamentáveis. O primeiro caso envolvendo atriz e diretor, bem, a gente sabe do Alfred Hitchcock, que é um mestre do suspense, um cara que já dirigiu vários e vários filmes icônicos até hoje, de Psicose, até esse aqui, que é um clássico dele também, Os Pássaros, de 1963. Porém, os bastidores desse filme são bastante sombrios, tá? Bastante lamentáveis. A protagonista do filme Os Pássaros é a atriz Tippi Hedren, né? Tippi Hedren, que tá com 95 anos de idade, ela tá viva até hoje, ela escreveu uma autobiografia lançada há uns anos que fala muito dessa relação que ela teve com Alfred Hitchcock, de quão turbulento isso foi, quanto isso afetou ela fisicamente, psicologicamente e na carreira dela também. Lembrando que a Tippi Hedren, ela é mãe da atriz Melanie Griffith e avó da Dakota Johnson, que faz muita coisa hoje em dia. E bem, o que acontece, né? A Tippi Hedren, ela revelou na autobiografia dela, mas muito antes dessa biografia dela sair, desse livro dela sair, essas denúncias já aconteciam em relação ao Hitchcock, né? Lembrando, Os Pássaros, você tem um ataque de pássaros ali, é uma pequena cidade e tal, povo desesperado. E a Tippi Hedren, ela teve que gravar cenas, né? Você tinha ali o adestramento desses pássaros, muitas cenas com os pássaros reais, né? E eram centenas de pássaros, enfim. Inclusive fiz um vídeo faz muitos anos já sobre os bastidores de Os Pássaros, dá uma procurada, mas uma cena que ficou muito famosa e que a Tippi Hedren fala que ela sofreu muito, foi numa cena que ela entra num quarto ali, num lugar, e pássaros passam a atacá-la frontalmente. Pro Hitchcock gravar essa cena, ele resolveu simplesmente amarrar os pássaros na atriz ali, e assim os pássaros eles não voavam para longe, mas eles iam em direção à atriz, e ela tomou várias bicadas, inclusive bicada muito perto do olho, muito prestes a cegá-la. Além dessa cena, tiveram outras cenas que a atriz se machucou, como por exemplo uma da cabine telefônica em que o vidro quebrou nela e ela se cortou. E com esse desgaste, por exemplo, na cena dos pássaros mesmo, como ela teve ferimentos mais delicados, né, ela foi levada ao médico, o médico falou, ela precisa de semanas de repouso, tá? Ela precisa se recuperar. O Hitchcock, supostamente, ele não queria deixar, ele falou, pode deixar qualquer ator, qualquer atriz, qualquer figurante de fora do filme semanas, menos ela, eu preciso dela. O médico virou pro Hitchcock e falou, você tá tentando matar essa mulher? O que acontece? A Tippi Hedren, ela revelou no livro dela, e entrevistas, tem no YouTube mesmo, você pesquisar ali, entrevista Tippi Hedren falando sobre Hitchcock. Ela fala que ele era obcecado nela, ele investia fisicamente nela várias vezes,
até com agressividade mesmo. E ela não queria, ela se recusava às investidas dele. E isso deixava ele cada vez mais furioso, cada vez mais agressivo, né? E aí a gente pensa, década de 60, esses velhos achavam que, né, era o rei do planeta Terra, o poder, né? Até hoje o povo se acha assim, mas você imagina há décadas atrás, onde muitos usavam dessa influência para cometer esse tipo de ato. E eu gosto de muitos filmes do Hitchcock, admiro muitos filmes do Hitchcock, mas você pode ter certeza que eu não vou passar pano pro Hitchcock e pro que ele fez, né? Até porque ele fez com uma, ele fez com duas, ele fez com quantas pessoas. Porém, Tippi Hedren, ela tinha um contrato, né? Você vê, Os Pássaros de 63, ela participou de um outro filme em 64, que é o Murnau, do Hitchcock também, porque já estava em contrato. Ele inclusive pediu que o camarim dela fosse ao lado do escritório dele, ali nos bastidores do filme, para ele ter total controle do que a atriz fazia, isso no segundo filme. Foi desgastante também, não tanto quanto Os Pássaros, mas saindo desse segundo filme com Hitchcock, a Tippi Hedren falou que ela nunca mais trabalharia, chegaria perto do Hitchcock. A carreira dela foi bem difícil depois, ela inclusive acusa o diretor de ter influenciado, mexido os pauzinhos ali com os chefões da indústria para recusar que ela participasse de outros filmes. Então ela disse que ela foi sim muito prejudicada, isso sim afetou a vida dela ao longo prazo. E é aquela história, né? Isso é o que vem à tona, isso é que tá nas entrevistas, nos livros. Imagino que a gente não sabe o que acontece ali debaixo do pano. A segunda atriz que também sofreu demais na mão do diretor foi a Shelley Duvall em O Iluminado, outro clássico do terror de 1980, dirigido pelo Stanley Kubrick. Também uma história muito conhecida, muito famosa. O Kubrick não era novidade, que era um diretor extremamente perfeccionista, então tinha que ser tudo do jeito dele. Stephen King mesmo brigou com ele demais ali, né? O Stephen King, ele tava inicialmente na pré-produção do Iluminado, mas quando ele viu que o Kubrick queria total controle sobre a história, fazer a versão dele, adaptar muito, ele pulou fora e ele odiou o filme depois que saiu. Eu gosto muito do filme, já falei isso aqui pra vocês, porém é sabido que Shelley Duvall sofreu bastante. Reza a lenda que o Stanley Kubrick não tratava ela tão bem nos bastidores para que o clima das gravações fossem meio esquisitos, principalmente para ela estar com uma espécie de método, né? Para ela estar ali naquela entrega que ela faz no filme. Realmente é uma baita entrega, os gritos, as caras e bocas, né? Porém, tem uma cena, que é a cena do taco de beisebol, que ela tá segurando, e o Jack Torrance, feito pelo Jack Nicholson, tá vindo, né, em direção a ela, e ela vai subir nas escadas de costa, e ele vai com aquela cara psicopata. Essa cena entrou pro livro dos recordes, porque ela foi gravada 127 vezes. E aí, meu amigo, o tanto que o Kubrick exigiu da atriz, o desgaste que ela teve mental, né, o peso mental, ela falou isso durante várias ocasiões. E a Shelley Duvall é um caso muito triste, porque para depois desse filme, nas décadas seguintes, ela sofreu muito com saúde mental, né? Ela chegou a morar no próprio carro, ela teve aí várias dificuldades financeiras, ela passou a cada vez menos conseguir trabalhos. E sempre tem a galera que fala assim, né? Ah, mas isso é exagero. Ah, mas isso não sei o quê. A Vivian Kubrick, filha do Stanley Kubrick, dirigiu um documentário chamado Making the Shining, né? Fazendo o Iluminado, que nesse documentário tem falando ali, mostrando que o Stanley Kubrick, sim, ele orientava a galera, não mostra muita simpatia pra Shelley Duvall, não, porque ela tem que ficar tensa mesmo, ela tem que ficar desesperada, então ela tem que vivenciar esse papel ali a todo custo. Pena que isso custou muito caro aí pra atriz e pra saúde mental dela. Yes.
Terceira atriz é a atriz e cantora Björk no filme Dançando no Escuro do ano de 2000, caso que eu também já falei aqui no canal, né? Filme dirigido pelo Lars von Trier, outro cara que é um cara que eu particularmente gosto dos filmes dele, mas a pessoa já é outra história, né? O Lars von Trier tem um histórico aí, ó, longínquo de problemas e tal. Para além desse problema da Björk, por exemplo, a Nicole Kidman, que fez o Dogville com Lars von Trier, ela não voltou a trabalhar com o diretor nunca mais, que ela disse, ó, nunca mais vou trabalhar com esse cara. Fiz lá o Dogville e tal, pronto, porque ela já deixou bem claro ali que o cara era maluco, né? E ela não voltou pro Manderley, pro filme que é a continuação do Dogville e tal. E Björk já falou várias vezes aí de todos os abusos e problemas que ela sofreu com o Lars von Trier na gravação de Dançando no Escuro. Aí você vê, né, são filmes que são premiadíssimos e tal, Dançando no Escuro ganhou Cannes, enfim. E o que acontece, né? Isso me lembra muito o caso do Alfred Hitchcock com a Tippi Hedren, né, que é o lance do diretor tentar uma aproximação ali, né, para não falar outras coisas, investidas na atriz. Ela falou, opa, não quero, não tô afim, e aí o negócio desanda. Mas eu acho que o Lars von Trier já tem esse modus operandi, porque são várias atrizes, né, que acusam o cara de ser um cara extremamente extremo das ideias e exigente demais e abusivo, né? Tanto é que não só pela palavra da Björk, mas de outras pessoas da produção, pessoas que se demitiam porque o cara tratava essas pessoas mal também, gritava lá pra todo lado, né? Tem uma história famosa em relação a esse filme, que um produtor executivo, no alto do estresse e com os bastidores ali, com aquele clima agradável, só que não, o cara ele teve uma crise nervosa, saiu quebrando tudo e acabou tendo que se afastar da produção, esse produtor, né? E uma outra pessoa que se afastou por 2 semanas da gravação foi a própria Björk. Ela parou de gravar o filme por 2 semanas, ela teve uma discussão, uma briga muito feia com Lars von Trier, cuspiu na cara do cara e coisas desse tipo, né? E ele sempre falou, ela é mimada, né? Ela é uma cantora já famosa, e aí ela queria as coisas do jeito dela, mas eu sou o diretor, tinha que ser do meu jeito. Mas a questão, independente se a Björk tinha os caprichos dela, é que o histórico do Lars von Trier não ajuda ele. Inclusive, a grande maioria dos filmes do von Trier, as protagonistas são mulheres, né? E aí a própria Björk fala, não é porque ele admira as mulheres, é porque ele acha que pode controlá-las e tal, e quer transformar elas em suas protagonistas justamente, né, para ter esse controle. As atrizes número 4 e número 5, na verdade, são do mesmo filme, tá? E as duas sofreram igual, mas elas têm visões diferentes sobre como foi fazer esse filme, apesar das duas admitirem que o negócio foi bem difícil ali. O filme é O Azul é a Cor Mais Quente, de 2013, que ganhou vários prêmios, dirigido pelo Abdelatif Kechiche, e a primeira das atrizes é a Léa Seydoux, né, que faz a personagem de cabelo azul e tal, né, lembrando que o filme é uma adaptação de uma HQ, e como eu disse, né, o filme foi premiado, inclusive Cannes e tal. E aí tem um lance com a Léa Seydoux, por exemplo, que ela chorou muito durante a divulgação desse filme, durante a presença no Festival de Cannes e tal. E a galera na época, né, pensava assim, nossa, ela tá emocionada e tal. E pouquíssimo tempo depois ela começou a revelar as coisas que ela passou na mão do Abdelatif, do diretor, né? E aí o pessoal falou, peraí, essa menina não tava chorando de emoção, não. Ela tava chorando por causa, né, que tava desabando ali mesmo por conta de todo o processo conturbado. Bem, vamos lá, o filme tem várias cenas quentes, cenas adultas e coisa e tal, né? Tem inclusive uma cena das duas personagens protagonistas ali, uma cena que dura cerca de 7 minutos, é uma cena muito intensa e tal. E a Léa Seydoux falou, essa cena, por exemplo, a gente gravou ela por cerca de 10 horas. É aquela coisa, repetiu não sei quantas vezes, elas já estavam exaustas, pedindo para
interromper, e o diretor falou, não, essa cena precisa sair hoje, ela vai sair a todo custo. É um outro filme que outras pessoas da produção também vieram à tona falando que foi uma produção terrível, gente se demitindo ali. E aí, é interessante, porque o próprio Abdel Latif, o diretor, falou que sim, esse filme ele teve tanto problema, tanto desgaste, tanto estresse de bastidores, que pra ele esse filme nem teria saído. O próprio diretor que sofreu acusações ali, retaliações da Léa Seydoux, de outras pessoas da produção. Diretor esse que em 2018 foi acusado de agressão sexual a uma outra atriz, e o caso uns anos depois foi arquivado, mas é aquilo, né? Onde há fumaça, você sabe. A Léa Seydoux falou que algo que incomodava ela era esse realismo, essa crueza que o diretor filmava, porque cenas de violência ali, a atriz tem que dar um tapa uma na outra várias vezes, era tudo real e, mais uma vez, repetida inúmeras vezes, né? Como se fosse quase uma pseudo-tortura ali, para não chamar de tortura. E aí a gente vai para a quinta atriz desse vídeo, que é a Adele Exarchopoulos, a outra protagonista de Azul é a Cor Mais Quente, né, que ela já tem uma visão diferente da Léa Seydoux. Ela fala, sim, a gente sofreu, sim, foi muito difícil, sim, o clima não estava muito agradável. Ô, minha filha, é aquilo, né? Mas é a forma do diretor. O diretor, ele conseguiu extrair o máximo da produção, não à toa o filme foi ovacionado, o filme recebeu tantos prêmios assim. Segundo a Adele, é o tudo pela arte, né? Ele pegou pesado, mas ele pegou pesado pela arte. Então a Adele talvez trabalharia novamente com a Abdel Latif, o diretor. A Léa Seydoux falou, ó, nunca mais na minha vida trabalho com esse cara. O sexto filme dessa lista é um filme não tão conhecido como os anteriores, porém eu já falei sobre ele aqui, é um filme de terror, já fiz análise dele, que é o A Casa do Medo, Incidente em Ghostland, de 2018, dirigido pelo Pascal Laugier, que é o mesmo diretor de Martyrs, aquele filme que eu gosto muito, que eu tenho certeza que vocês também gostam, e o problema foi com o Laugier, com os produtores do filme também, desse A Casa do Medo, e com a atriz Taylor Hickson, que faz a personagem da Vera no filme, que é uma das protagonistas. Na época que ela estava gravando esse filme lá no Canadá, ela tinha ali cerca de 19 anos, né, ali no início da carreira, já estava ali com vários projetos em vistas, e eu diria que o caso dela foi um negócio que ela quase morreu. Bem, é um filme de terror, é um filme que tem várias cenas tensas, né? E tem uma certa cena que essa personagem, ela precisa bater com as mãos, com o punho, numa janela grande de vidro. O Pascal Laugier, o diretor, falou para Taylor Hickson, falou, ó, se entregue, vai embora, bate com força aí no vidro e tal, porque eu quero verdade na sua atuação. Ela disse a Taylor Hickson, falou que o diretor insistiu. O que ela fez? Ela acreditou no diretor, ela acreditou na produção, falou, tá, se esse vidro aqui quebrar, é aqueles vidros fakes e coisa e tal. Acontece que sim, o vidro quebrou, mas o vidro era de verdade. E ele foi no rosto da atriz, do lado esquerdo, na verdade, né? Ela caiu sobre o vidro, então machucou ali um pouco as mãos, mas principalmente o rosto. Você sabe quantos pontos a atriz levou? Tem até a imagem dela, uma imagem forte. A Taylor Hickson levou 70 pontos no rosto, na face, aos 19 anos, por negligência do diretor e da produção. Porque você imagina, né? Como assim? Como que eles não garantiram a segurança da menina? Acidentes podem acontecer aqui e ali, sim, mas nesse caso era completamente previsível que poderia dar muito errado com um vidro de verdade, né? A Taylor Hickson falou que por conta da cicatriz que ela tem no rosto, até hoje, ela passou por procedimentos e tal, mas é um negócio que a marca. Ela tá até hoje. Em termos de filmes, ela fez ali 2 filmes depois, e olha, nós estamos falando de um filme de 2018, já são 7 anos. Ela participou de uma ou outra série e tal, mas ela falou que nunca mais foi fácil achar trabalho, pelo rosto dela, insegurança dela,
teve a questão psicológica dela, que mexeu muito, né? Ela entrou com um processo contra a produtora do A Casa do Medo. O Pascal Laugier não é um dos réus, mas ela entrou contra a empresa, contra os donos da empresa que estavam produzindo o filme, né, falando justamente sobre isso, sobre a negligência, sobre a falta de cuidado, sobre as consequências pós o filme também e principalmente porque ela poderia ter morrido na ocasião. Se sabe é que essa empresa, intitulada Incident Productions, ela foi multada em $40 mil, mas essa multa foi aplicada lá pelo Canadá e o processo da atriz, da Taylor Hickson, ainda está acontecendo, né? Se eles chegaram em alguma espécie de acordo, enfim, não veio à tona. Mas definitivamente sim, a produtora teria que pagar e muito mais do que meros $40 mil, né? Muito além disso. What did you do to me? Bem, é isso, meus amigos, 6 atrizes que sofreram muito na mão de diretores aí de filmes conhecidos, né? Você conhecia, inclusive, esses casos? Já tinha ouvido falar? Já ouviu falar de outros casos? Porque tem vários aí. Você quer que eu traga uma outra lista com outras atrizes? Sim, também temos atores, né, que sofreram bastante na mão de diretores. Mas quando a gente fala de formas mais agressivas, mais violentas, abusivas, infelizmente, você pode ver que a grande maioria, assim, 90% ou mais são de mulheres. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações, deixe o seu like que ajuda muito o canal também. E se você puder e quiser, se torne membro do canal, além de ajudar o canal a continuar o trabalho, você tem acesso a vídeo antecipado, live exclusiva, entre outros benefícios também no link na descrição. E eu vou ficando por aqui, caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.